Que maravilha, não é? Enquanto a turma arruma aqui as cadeiras e vai ajeitando novamente o auditório, eu gostaria que cada um de vocês aproveitasse esse momento para ir refletindo e pensando nos seus limites, nas suas possibilidades. E quantas vezes disseram, eu não posso, eu não sou capaz, não é possível, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, isto não é para mim. Então, que cada um pense na sua capacidade de superar seus próprios limites. E que vençam obstáculos, vençam barreiras e realizem os sonhos, para não transformar a vida em um pesadelo. Então vamos iniciar refletindo hoje, mais uma vez, sobre o suicídio. A ilusão da paz. Meus amiguinhos que estão aí atrás em pé, venham para aqui, por favor. Pode vir para aqui para frente. Todos vocês aí atrás. Ricardo, Laura, o rapaz de vermelho, de azul, de amarelo, de todas as cores. Venham para aqui. 40, 45 minutos em pé não é nada agradável. Pronto. Sejam bem-vindos. Então, hoje, quando vocês chegaram, encontraram lá embaixo seu Léo e não sei mais quem, Francisco, entregando esse lacinho. O lacinho amarelo, que simboliza o quê? Por quê? Nasceu de onde? Então, pensem bem. Eu sempre gosto de começar os nossos estudos com perguntas. E o próprio título desse estudo é motivo para extrema reflexão. Nele poderíamos ficar aqui falando até meia-noite. Suicídio, a ilusão da paz. Por quê? Não só assim. Suicídio. Suicídio na visão espírita. Suicídio visto pela psicologia ou da psiquiatria. Suicídio na atualidade. Não. Suicídio, a ilusão da paz. Qual a origem do Setembro Amarelo? Vocês sabem? Alguém sabe a origem do Setembro Amarelo? Ninguém levantou a mão. Muito bem. Vocês estão no Setembro Amarelo, gente. Vou informar vocês. Hoje é setembro e é considerado o mês de valorização da vida. Mas como isso nasceu? Por que esse lacinho amarelo? Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. Olha só, nasceu de uma iniciativa de pessoas para marcar esse momento tão difícil, tão triste, de ver o desencarne pelas portas do suicídio de um jovem de apenas 17 anos. A campanha brasileira foi iniciada em 2015, sendo uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV,
do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro foi escolhido para a campanha, porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E por que tem um Dia Mundial de Prevenção do Suicídio? Será que suicídio é algo raro? Esporádico? Acontece uma vez perdida? Enquanto estivermos aqui, nesses 45 ou 50 minutos, nesse auditório, milhares e milhares de pessoas estarão se matando. De forma direta e indireta, consciente e inconsciente. Mas milhares e milhares de pessoas estarão tirando a própria vida na esperança da paz. Falar de suicídio ainda é um tabu? Por muito tempo, se evitava falar do tema para não influenciar. Como se não falando do tema, evitasse. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão refletindo. E no decorrer de nossa fala, vocês vão tirando a própria conclusão. O suicídio é um ato de coragem? Quantos que quando soube que um conhecido, um amigo, um familiar, um vizinho, colega de trabalho, cometeu o suicídio, diz assim, instintivamente, espontaneamente, nossa, que coragem. Algum de vocês já disse essa frase diante dessa situação? Não precisa me responder, basta só pensar. Nossa, precisa de muita coragem para fazer isso. Eu não teria essa coragem. É frequente se escutar. Muito frequente se escutar falar de que o suicídio é um ato de extrema coragem. Precisa de muita coragem para se matar. Isto é um grande equívoco. Por quê? Vamos ver no decorrer. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? O que será? O que será que leva uma criatura a buscar essa atitude de encerrar a própria vida? Antes de falar, uma vez viajando, eu acho que foi no Rio Grande do Sul, talvez ali por Nova Petrópolis, alguma coisa assim, não me lembro qual das cidades, tem um cemitério exclusivo para suicida. Porque algumas religiões não admitem que o suicida seja sepultado no mesmo lugar de uma pessoa que morre pelas vias naturais. Eu não me lembro qual é a cidade, mas tem uma que... E não só lá, eu sei porque eu passei na frente, é por isso que eu estou recordando. Mas em outros países, em outros estados, também tem isso. Quando se sabe que foi pelas portas do suicídio, e ele é vinculado a uma religião, ele não é permitido ser sepultado no mesmo cemitério de quem morre sem ser pelo suicídio. Porque é considerado indigno. As principais causas do suicídio estão ligadas a transtornos do humor, como também ao uso desenfreado de álcool e drogas. Estas têm o poder de mexer com o humor e a personalidade das pessoas. Então, para falarmos de suicídio, temos que, antes de tudo, falar sobre
depressão. Não tem como chegar a este tema sem passarmos pela reflexão do que seria um quadro depressivo. Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento inerente a um ser vivo, que até os animais podem sentir tristeza. Todo mundo aqui, sem exceção, tiveram momentos de tristeza, de angústia, de desespero, de medo, de alegria, de contentamento. São sentimentos inerentes ao ser humano. Mas a depressão é uma tristeza que se prolonga. É uma tristeza que sai da sua quantidade ou da sua forma dita normal e aceitável, e ela vai por caminhos extremos. Então, vamos um pouco refletir sobre o que é depressão. E quantas pessoas, às vezes, estão com depressão, mas não querem admitir que têm. Interessante, uma vez, tinha um conhecido que ele estava com depressão, ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E eu encontro com ele fora daqui e eu não disse nada, eu só disse assim: no dia tal de agosto vai ter uma palestra lá no Centro Espírita Viana de Carvalho. Apareça por lá para assistir, ela vai ser sobre depressão. Mas não disse quem ia fazer a palestra. E essa pessoa veio e ele assistiu a palestra toda. Quando terminou, ele chegou para mim e disse: agora eu sei o que é que eu tenho. A partir daí começou o tratamento e passou muitos anos aqui nessa casa se tratando. E hoje, depois de vê-lo em quadros assim, que tinha hora que dizia: nossa, será que vai voltar? Voltou. Voltou para o eixo da vida. Porque tomou consciência que estava com uma enfermidade. Não era safadeza, manha e outras expressões que se usa para dizer quando a pessoa está com depressão. Então, quais são os sintomas da depressão? Nem todo mundo apresenta todos os sintomas. Alguns, 10, 15, 3, 5, mas não é um sintoma que caracteriza o quadro da depressão, propriamente dito. Então, ele tem que ser analisado, bastante escutado, para ser diagnosticado e tratado adequadamente. Estado de ânimo persistentemente, olha mesmo, persistentemente triste. Ansiedade ou sensação de vazio. É uma tristeza que não passa, constante, que maltrata, que machuca, que massacra, que mói e remói. Muitos quadros vêm acompanhados de depressão com ansiedade. E essa imensa sensação de vazio que é realmente um tormento. A sensação de oco, de vazio dentro de si. Pensamento de culpa ou inutilidade. Eu não vou dizer 100%, mas eu vou dizer 99% dos deprimidos carregam conscientes ou inconsciente um sentimento de culpa. Mesmo que essa culpa não seja identificada, ela é proveniente disso. Porque muitas vezes esse quadro depressivo que tem embutido um processo de imensa culpa, não é de uma culpa dessa vida, dessa existência, mas sim de vidas ainda
passadas. Depressões de vidas passadas que não foram tratadas, nem na terra e nem quando estavam desencarnados, que poderiam ter se tratado no plano espiritual, e alguns, mesmo com tratamento no plano espiritual, ainda necessita reencarnar para, na carne, tratar algumas questões ou muitas questões, e até para abafar e empurrar para o inconsciente tantas dores da alma. E a reencarnação passa a ser um benefício porque vai ter o momentâneo esquecimento das outras existências. Então, a reencarnação com o esquecimento é uma bênção. Por isso que muitos, às vezes, procuram e quer saber o que eu fui na vida passada. Procure saber, não. Olha o que é agora, já está de bom tamanho, já dá trabalho demais. Quem sou eu agora? Já dá, sim, décadas e décadas de análises. Então, foca no hoje. Porque se for querer descobrir o que foi, aí é mais complicado. Então, às vezes esse pensamento de culpa é por um equívoco. Porque pensa que foi culpado por determinada situação. Pelo desencarne de alguém, pela doença de alguém, pela separação de alguém, pela derrota de alguém, pela infelicidade de alguém, quando não foi. Mas carrega em si uma culpa por uma má leitura da circunstância. E aí, como é importante falar, para ressignificar, reavaliar, rever toda uma situação e tentar identificar se há culpa ou não. E se há culpa, para que serve cultivá-la? A tomada de consciência que foi falada, inclusive aqui a semana passada por Ricardo Drummond, na palestra dele, Perdão e Auto-Perdão, já foi bom porque já iniciou esse processo da fala de hoje. Então, o carregar uma culpa não é curativo. A tomada de consciência de um erro do passado, seja de vidas passadas ou dessa mesma vida, é útil a tomada de consciência para que haja mudança, reforma, mudança de conduta, mas não para ficar estacionado na culpa, se chicoteando, se maltratando, se autodestruindo. A culpa não dá bons frutos. Autoestima baixa. Autoestima, o amor por si mesmo. A pessoa vive num sentimento de desvalia. Se eu morrer hoje, qual vai fazer a diferença? Não faz diferença nenhuma. Se eu vivo, se eu morro, ninguém não vai nem chorar por mim. E se chorar no outro dia, já nem se lembra mais que eu existi. Eu sou atrapalho, eu sou um estorvo, eu não sirvo para nada, eu não tenho serventia. Qual é a minha utilidade? É melhor que morra logo. Eu vou me embora daqui. Este mundo não presta, nada que presta. É melhor ir-se embora. Se possui uma coisa, na hora que cai para si, é horroroso. A sandália pode ser bonita no pé de qualquer mulher, no pé dela é feio. A roupa que tanto admirou na irmã e procurou comprar para ter igual, na hora que comprou, em mim serviu, não. E é uma insatisfação constante de tudo. O lugar que viaja, que todo mundo vai estar curtindo, reclama de tudo. O sol está ruim, o frio está ruim, a cidade não é tão bonita. E tantas outras e outras queixas, só queixas e queixas e queixas. Pensamento pessimista, tudo vai dar errado. O pessimista não pensa nada que vai dar certo. O deprimido. Ele logo bota, mas se. Ele só vê logo o obstáculo, a dificuldade, o impedimento. Mas se chover, mas se der errado, mas se não funcionar, mas se não vier ninguém, mas se. É um sentimento constante de desesperança. Falta a esperança, a fé.
A fé na vida não é a fé em religião A, B, C e D. É a fé na vida, é a fé em si mesmo. Falta de interesse ou de prazer em atividades anteriormente satisfatórias, incluindo atividade sexual. Às vezes ia para a academia, ia correr, ia para um jantar dançante, ia visitar amigos, ia fazer um curso de inglês ou de espanhol, gostava de pintar, de bordar, de crochê, ou gostava da Fábrica da Alegria, a nossa Fábrica de Alegria. E, de repente, vai perdendo gosto, vai perdendo gosto, vai perdendo gosto até de cuidar da casa. Vai perdendo gosto de cuidar até das plantas. Então, eu digo, quer saber se uma mulher é deprimida? Vai na casa dela. Se ela é perfeccionista, você vai logo saber desde o portão. Mas se ela é deprimida também, as pobres das plantas, tudo murcha, tudo empoeirada, tudo sofrida. O pobrezinho do fogão, coitado, não vê um desengordurante. A casa é sem encanto, é sem brilho, é sem colorido. Ela também. Porque a casa reflete o mundo interno. E os homens, quando se entrega às traças, que está lá, largadão. E aí, quando a mulher, essa minha mulher é preguiçosa demais, não faz nada, só quer viver deitada na cama. Ele é tão preguiçosa, fulana é preguiçosa demais. E meu marido é um inútil, não faz nada. Só quer viver assistindo televisão, deitado, coberto, no escuro, cortina fechada, encolhido, parece mais uma minhoca em cima da cama. Não faz nada. Quantos que são deprimidos e que levam nome de preguiçoso? O pijama passa um mês pregado no couro dele. Não tira para nada, só se for na calçada. E a mulher também. E aí são vários sintomas bobos, que vão revelando o descuido, a falta de zelo, a falta de mimo, a falta de cuidado. E não precisa ter dinheiro para ver isso. Uma vez, visitando uma das comunidades, quando a gente vai com a campanha São Francisco, fazer levantamento de algumas casas depois de enchente, de coisa assim, e eu acho interessante que às vezes a gente vai andando, aquelas casas de barraco, pobre mesmo. Mas tem umas que, meu Jesus, de fora a gente já sente o mau cheiro. Mas tem umas que, apesar de pobrezinha, feita de papelão, feita de resto de madeira, feita de compensado, tem uma latinha de tinta que pegou não sei aonde, botou uma terrinha e botou um pezinho de peão. Um pezinho de erva cidreira e de manjericão. E está lá, na frente da casa, junto com a espada de São Jorge e de Santa Bárbara, enfeitando a casa. Ali mora a alegria. Ali tem vida. Desde a porta da casa, a gente vê que tem vida. Quando a gente se preocupa com a vida de uma planta, nós também cuidamos das nossas plantinhas internas. E é no meio da pobreza, mesmo assim, a gente vai percebendo o florescer ou não florescer. E todos na mesma condição, morando numa comunidade. Então, não é a pobreza que faz a depressão. Atividade sexual. Essa é séria. Muitas mulheres e muitos homens são considerados que estão sem mais gostar de suas esposas, de seus maridos, de seus companheiros, suas companheiras, porque ou não é de nada. Fulano não é de nada. Não quer saber de nada. Uma das primeiras coisas que falta é exatamente o apetite sexual. Isso passa a ser indiferente. E muitos casamentos se rompem nesse momento. É muito nessa situação que as traições também acontecem. Porque falta no companheiro ou na companheira a percepção de ver que o outro está precisando de ajuda. E aí não suporta ver aquilo e aí procura florescer em outro lugar.
Alteração do sono. A depressão ela pode levar a um sono excessivo, a verdadeira bela adormecida. Dorme, 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 acorda, dorme, dorme para acordar e dorme para dormir. E é tanto sono, é um sono que não acaba mais. É um sono interrompido. É um sono que demora a chegar, ou é um sono tão leve que quando é de manhã que acorda e diz, eu dormi ou não dormi? Eu acordei mais cansada do que quando fui dormir. Nossa, eu nem sei se dormi. E acorda de mau humor, abusada, chateada, irritada. Um sono interrompido, ou dorme de 3 horas da manhã, acorda e não consegue mais conciliar o sono. Ou então é o sono infinito, que não sacia nunca. Então a depressão ela vai levar para os extremos, ou um excesso de sono, ou uma escassez de sono. E o mais complicado é que quando não atinge esse sono profundo, o quadro se agrava, porque é no atingir o sono profundo que vamos viver o chamado sono reparador. É quando, no mergulho desse sono profundo, são liberados hormônios, substâncias em nosso organismo que vão refazer a máquina e equilibrar o nosso mecanismo. E aqueles que não conseguem atingir o sono profundo ficam com deficiência em várias substâncias que são essenciais a nós, como serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina, ocitocina, e assim vai. Dificuldade de concentração, perda de memória, incapacidade para tomar decisões. Isso aqui está sendo bem importante, porque agora, quando estamos vendo muita gente a dizer, eu tenho TDAH, agora virou moda e agora é status, é chique. Eu tenho TDAH, não sabe nem o que é. Vai todo mundo dizendo agora, eu acho que eu tenho TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Gente, os meninos estão tudo sendo considerados como TDAH. Mulher, adulto, idoso, todo mundo tem TDAH. Quando muitas vezes essa inquietação, a irritabilidade, dificuldade de concentração e a incapacidade de realizar tarefas, começar e concluir, é depressão, com ansiedade. E aí, está se esquecendo de tratar essas enfermidades. Não quer dizer que todo mundo que está irritado, chato, abusado, está deprimido, tá, gente? É mal-humorado mesmo, insatisfeito, mas não chega a ser classificado patologicamente como depressão. Mas pode estar a caminho disso, apresentar uma distimia do humor. São processos anteriores de um quadro realmente de depressão. Perda de energia, fadiga, abatimento. A pessoa passa muito tempo deitada ou sentada. Assim, eu tinha um conhecido que dizia que o sofá da casa dele já tinha uma concha que abraçava a mulher dele. Já tinha um formato de braço o sofá, porque ela se sentava lá, passava o dia inteiro. Que o formato do sofá dele já era um buraco, de tanto que ela vivia sentada. É verdade. As pessoas ficam assim, sem atitude, sem ação. É um cansaço constante. Aí, às vezes, eu acho que é anemia, é falta de vitamina B, é falta de vitamina A, é falta disso, é falta daquilo. Aí vai para um monte de médico. Aí alguém chega e diz, já procurou um psiquiatra? Claro que não, não é? Como é ofensivo. Nos tempos de hoje, como é ofensivo alguém escutar uma recomendação de quê? Já procurou um psiquiatra? Mas eu não sou louca. E quem diz que depressão é loucura? A depressão ela pode estar também dentro da psicose, dentro da esquizofrenia. Mas a depressão, ela não é a loucura, dita popularmente a loucura. Então, são coisas diferentes. Eu posso ser uma bipolar, que aí vou viver o quadro da depressão, um borderline,
um neurótico obsessivo, um psicótico, apresentando depressões. Então, existem vários tipos de depressões e em várias enfermidades a depressão pode estar presente. Então, recomendar um tratamento não é ofensa, nem xingamento. E reconhecer a necessidade de procurar essa área não é fraqueza, não é falência, não é falta de fé. Se eu tenho um problema cardíaco, eu tenho que procurar um cardiologista. Se eu tenho um problema de diabetes, eu tenho que procurar um endocrinologista. Não é vergonha eu procurar um endocrinologista. Não é vergonha eu procurar uma ginecologista. Por que seria vergonha procurar um psiquiatra? Por que para ir a um psiquiatra tem que se esconder, mentir e dizer que está indo para o dentista? Eu tinha uma cliente, não sou psiquiatra, tá, gente? Eu sou psicóloga. Mas eu tinha uma cliente que dizia para as amigas dela que ela estava indo para o dentista. Ela passou 4 anos indo para o dentista. Até que um dia ela disse, eu acho que minhas amigas pensam que eu não tenho mais nenhum dente. Porque foram 4 anos de dentista, né? Então, tudo por receio de dizer que vai a um psicólogo. Porque pode ser coisa de doido. E quem são os doidos? E o que é a loucura? Perda ou aumento do apetite e do peso. Nossa, esse aí pega, hein, gente? A depressão, principalmente com a ansiedade, você devora a geladeira. Tenta tampar o buraco que existe dentro de si. Esse vazio, esse oco, essa angústia, essa sensação, esse desconforto que não passa nunca. E aí tenta comer, ou beber, ou fumar, ou droga e droga. Para ver se ameniza o oco e o buraco, o vazio que existe dentro de si. Mas também eu posso correr para o shopping. Nossa, com oferta ou sem oferta. Compro 10 pares de sapato, empurro tudo no cartão e divido em 10 vezes sem juros. Mas eu trago para casa uma bolsa cheia de sapatos e bolsas. Para tampar o meu vazio e o meu buraco. E quando chego em casa, o sapato não é mais bonito, a bolsa não é mais bonita, nem me serve mais, até porque eu não estou saindo para canto nenhum para onde eu vou com tanto sapato, tanta bolsa, e ainda por cima as dívidas. E aí começo a usar o cartão do vizinho, do pai, do amigo, do primo, sai usando o cartão, todo mundo quando vê, o rombo está grande. E a cada vez mais afunda na depressão. Tudo na tentativa de aliviar um grande vazio, um grande oco, uma grande sensação de falta de sentido para a vida. Ou, além de comer, pode viver um fastio imenso. A vida não tem graça, a vida não tem colorido, a vida não tem cheiro, a vida não tem graça, a vida não tem primavera. É um eterno inverno, cinza, sombrio, chuvoso, frio, tempestade. Então, diante desse desencanto, a fome também não vem. As comidas não têm sabor, não têm cheiro. Inquietação e irritabilidade, já falei. Sintomas físicos como dor de cabeça, problemas digestivos e dores crônicas, que não respondem a tratamentos específicos. Não quer dizer que quem tem dor de cabeça, ou problema no estômago, no intestino, ou dores crônicas, estão todos deprimidos. Não, não é isso. Mas é muito frequente nas depressões encontrarmos quadro de enfermidades físicas que mesmo com toda a medicação, com fisioterapia, com homeopatia, com massagem, com tudo no mundo, não passa. Não passa porque as vibrações não permitem. E o processo autodestrutivo também não. E o corpo fala, como a casa fala, como o jardim fala, o corpo também fala. O corpo responde às minhas emoções.
As dores da alma se materializam no corpo físico. Para eu curar as minhas enfermidades físicas, eu tenho que conhecer as minhas feridas da alma. Senão, eu vou estar apenas botando ali um curativozinho externo quando a ferida está profunda. E as feridas não cicatrizam de fora para dentro. As feridas cicatrizam-se de dentro para fora. Para isso é preciso mergulhar em si e descobrir aonde está a sua ferida. Descobrir aonde dói, para poder tratar. Tem uma música do Infinito Bem que parece mais ou menos assim a letra. Cadê a Thalita? Saiu? Que fala onde dói, pede a Jesus ajuda. Eles cantaram até hoje, acho que isso. Então, a pessoa fala pouco e o tom de voz é baixo. Tem poucos assuntos para conversar. Então, estar acompanhado de alguém com depressão é frustrante muitas vezes. Um filho que tem um pai com depressão, um pai que tem um filho com depressão, ou o filho que tem um pai, a mãe, a esposa que está lá com seu marido e vice-versa, o amigo que quer lá estar junto, trocando ideias, pensamentos. E o silêncio é constante, a falta de interação, a falta de participação, a falta de motivação numa conversa. Esse é um dos pontos. É quando começa a silenciar. Pensamento de morte. Ideias ou comportamento suicida. Então, vai se somando tudo isso. Todos esses sintomas vão crescendo, crescendo. Isto você não vai dormir legal, de boa com a vida, e de repente acordou com depressão. A depressão ela vai se estruturando, ela vai se montando, ela vai ganhando terreno. Ela é como um câncer. Ao invés de ser o câncer da carne, é o câncer da alma. Vai dando metástases, vai dando nódulos, vai se alastrando e corroendo e comendo tudo que era sadio. Um detalhe, na infância e na adolescência, o quadro pode se apresentar exatamente o contrário, com irritabilidade e hiperatividade. É aí que muitas vezes dizem, as avós, as tias gostam tanto de dizer isso, ou então algumas mães bem corujas, ai, meu menino, olha, é ligado na tomada, é virado no traque, ele é a 1000 por hora. O menino tem energia demais. Quando, na verdade, às vezes não é energia demais. Não tem nem medidor para ver qual é a energia. A irritabilidade, a impaciência, a dificuldade de aceitar limite, a inquietação de uma criança e de um jovem é um pedido de socorro. É sofrimento. Que está lá pipocando, igual uma pipoca na panela. Mas não é energia demais, não. Aí não adianta entupir a criança e ter uma agenda como se fosse um alto executivo. Não tem vaga para nada. Principalmente o brincar livremente para elaborar suas questões emocionais, porque o brincar para a criança já é uma terapia. É onde ela elabora os processos psíquicos dela, é no brincar. Nunca mais ela está muito doente. Enquanto a criança brinca, tem esperança. Então, aí se entope a criança de judô, de balé, de natação, de kumon, de inglês, de espanhol, de futebol, da escolinha disso, da escolinha tudo, o menino só chega em casa para dormir. É porque ele tem energia demais, mas ele não foi para a terapia ainda. Mas está com a agenda lotada, porque ele tem energia demais. Quando muitas vezes ele está querendo somente amor, atenção e dizendo, me ajudem, me cuidem, tratem de mim. Olha a minha dor. Uma coisa bem constante no deprimido. Por isso que muitos acham que não estão. Porque se pensa que o deprimido é esse estado final, deitado numa caminha, feito um embrião, todo enroscadinho, cheio de casaco, o sol torrando, e ele lá,
todo assim, encolhidinho, em cima de uma cama, em posição fetal, com cortinas fechadas, sem ventilador ligado. Não abra a janela, não abra a cortina. Deixe isso assim fechado. Há de quem abrir. E ali ele pode passar horas e horas, o dia todo, o final de semana todo, e quando sai é na marra. E banho, então, meu Jesus, parece mais que é um ácido correndo pela pele, que está destruindo, comendo ele todo. O banho é um grande inimigo. Então, a depressão não é quem está só nesse estado. Tem muita coisa antes. Isso são estados finais. Não espere por isso para tomar providência. Aí, muitos que estão aqui agora podem dizer assim, nossa, que coisa horrorosa, como é difícil. Graças a Deus eu não tenho depressão e muito menos ideação suicida. Eu não, eu teria coragem de me matar, não. Muito bem. Só que tem um detalhe, gente. Isso tudo que eu falei é do quadro de depressão, que leva muitos ao suicídio. Só que agora vamos entrar no suicídio. Eu vou perguntar, não me respondam, tá? Quem já pensou em sumir e desaparecer? Não me responda. Pode ficar quietinho. Não me responda, eu não estou vendo nada. Mas parabéns pela coragem. Quem pensou assim, eu queria piscar o olho e quando acordar eu estou em outro canto. Eu queria sumir e desaparecer. Eu queria ser abduzida, eu queria ser deletada. Eu não quero morrer, eu só quero desaparecer. Não, eu não quero me matar, eu só quero pegar uma doença que me mata, porque eu não vou tirar minha vida. Mas se Deus me der um câncer para me matar, eu vou estar muito satisfeita. Aí tem gente que pode dizer, não, nunca disse isso não, que absurdo. Existe gente que diz isso? Eu não acredito. Pois é. Mas aqui diz assim, suicídio direto e suicídio indireto. Suicídio direto, consciente, intencional. Eu sei e reconheço o meu desejo, minha ideação suicida, meus pensamentos, até como eu estou planejando executar. Mas tem um suicídiozinho muito perigoso, extremamente perigoso, que passa despercebido por muitas e muitas pessoas, que é o suicídio indireto, inconsciente. E como seria? Peraí. E como seria esse suicídio? Tem gente que se orgulha, que se gaba, que bate nos peitos assim, faz 10 anos que eu não vou no médico. Eu não vou para médico, não. Médico só inventa doença. Se for para médico, ele vai achar um monte de doença. Olha, foi para médico, sai com uma sacola de remédio, é 1001 exame, por isso que eu nem vou para médico. Aí quando vê, o câncer já tomou conta de tudo. Ou morreu infartado. Ou então está com uma doença que não tem mais salvação. Mas ele se orgulhou porque passou 10 anos. Tem mulheres que acham o máximo porque faz 10 anos que não vai na ginecologista. Como se isso fosse motivo de orgulho. Isso é relaxamento. Isso é abandono. Isso é falta de zelo. Isso é falta de cuidado consigo mesmo que revela amor. Quem ama, cuida. Cuida, inclusive, de si. Quem ama, cuida. Quem dirige em alta velocidade, se achando assim o próprio Ayrton Senna. Eu sou bom de direção, sai feito uma bala. Nem o vento pega. Imprudência, irresponsabilidade. Pode ser um assassino e um suicida. Quem só se mete em festa, em balada, que sai tiroteio voando para tudo que é lado. Aí depois, coitado, foi uma bala perdida que pegou ele, não foi uma bala achada. Porque se enfiou no meio de uma situação que poderia ter um grande prêmio de uma bala perdida. Quem se envolve em esportes radicais? Tem uns que fazem, que uma vez tinha um aqui que fazia esporte radical, quando eu digo isso, ele quase se levantou, ficou brabo, zangado, não, mas tem muita segurança. Tem esporte que, quando você vê, isso não é esporte. Isto não é esporte. Isso é um processo autodestrutivo. Há uns meses atrás, saiu no Fantástico uma ponte que tem em Minas Gerais, antiga, velha,
desativada, que o ferro está todo comido, oxidado, mas tem um esporte que as pessoas saem do trabalho, ou então tiram o final de semana para ir para essa serra, para essa montanha, atravessar essa ponte. É um esporte radical. Isso é esporte? Não. Isso é um suicídio indireto, inconsciente. Ele está buscando a morte. Ele pensa que está buscando a aventura. É adrenalina, viver perigosamente. É um processo autodestrutivo. Então, suicídio não é só aquele que comete o ato em si. Óbvio que eu não vou citar quais são as formas. A gente não pode citar. Nós, da área de saúde, não podemos citar em palestra as formas que se matam. Mas o suicídio indireto é extremamente frequente. Até alimentar ódio é um suicídio. Alimentar raiva, vingança é um suicídio. Porque isso materializa todas essas feridas no corpo físico. E eu gosto sempre, quando eu estou fazendo essa palestra de depressão e de suicídio, citar um exemplo. Eu disse, mas tem outro não? Tem vários. Mas eu amo esse exemplo. Uma vez eu estava no Laureano, visitando a ala... Eita, disse o nome do hospital, mas faz tanto tempo. Visitando um hospital, né? Já disse o nome. Ninguém ouviu, viu? Ninguém ouviu o nome do hospital. E eu estava na ala do SUS. Eu fui lá perguntar alguma coisa, porque minha mãe estava em outro setor, fazendo a químio dela, mas eu tive que ir até a ala do SUS pedir. Mas eu ia tanto nesse hospital que eu já conhecia todo mundo, né? Porque foram anos de tratamento. E eu, muito metida, como sempre, fui lá, e quando eu chego, estava um tumulto dentro dessa UTI, da sala de quimioterapia. E o tumulto era por quê? Porque uma mulher estava fazendo um verdadeiro escândalo porque ia fazer quimioterapia. Ela sabia, só que a filha, quando levou, disse que ela ia tomar medicação amarela, não era vermelha. E a amarela, ela sabia que não caiu o cabelo. E quando chegou lá, ela não ia tomar amarela, ia tomar a vermelha. E a mulher ficou brava, porque ela não queria que os cabelos caíssem. Então, ela se negou a fazer químio porque ela não queria ficar sem cabelos. E aí foi um escândalo, né? E a mulher precisava. E aí eu cheguei lá para a enfermeira, se você me dá licença... Ela, deixa eu chegar perto. Ela, se tiver coragem, eu vou me atrever. E aí eu fui de pouquinho em pouquinho, me achegando. Ela, nem venha, viu? Nem venha com conversinha mole, que eu não quero conversar com ninguém. Nem venha querer me mudar meu pensamento e me convencer de tomar essa quimioterapia. Eu disse, não vou lhe convencer a quimioterapia nenhuma. Eu só quero conversar com você. E aí fui conversando, arrodeando, e tentando ir por esses pontos todos que até então estava conversando com vocês. Dos sintomas da depressão, da mágoa, do ressentimento, da dor. E aí quando eu fui chegando num ponto da mágoa, do ressentimento, ela farejou que eu queria falar de perdão e de auto-perdão. Ela era esperta. Aí ela disse, você, por um acaso, você está querendo me falar de perdão, é? Eu disse, você está achando? Aí ela fez, mas se for, você pode parar. Porque eu não vou perdoar aquele desgraçado, aquele tá. Menina, foi tanto palavrão. E eu disse, nossa, e quem é esta criatura? O miserável do meu ex-marido. E o que foi que ele lhe fez? Ele me deu uma garfada. Uma garfada? Sim, ele me deu uma garfada. Eu custei entender o que era uma garfada. Vocês entenderam o que é uma garfada? Foi. Ele deu uma garfada nela. Ele pegou um garfo e... Ai, nossa, ele lhe deu uma garfada. E onde foi essa garfada? Aí ela fez, aqui. Eu disse, onde é o nódulo? Aqui. E as lágrimas caíram. Ela materializou a dor da alma. A garfada que a princípio foi no peito da carne,
do corpo físico, essa garfada perfurou também sua alma. E a mágoa, o ressentimento, o ódio que ela alimentou há 10 anos se materializou em forma de nódulo. E aí eu disse, até brinquei com ela nessa hora, eu disse, mas olha, se você, antes eu tinha dito, se você não quer tomar, eu não vou nem dizer essa brincadeira. Eu comecei, agora eu vou. Eu disse, mas olha, vamos raciocinar comigo. Se você não quer tomar a químio, que cai o cabelo, assim, porque ela disse que se ela tomasse a vermelha, ela ia sair correndo, ia lá para frente do hospital, e quando passasse um caminhão, ela se jogava na frente. Às vezes é interessante, você quer morrer cabeluda, mas não quer viver careca. Foi assim que tudo começou a melhorar, foi com essa minha leseira, gente. Quando eu disse, oh, não faz sentido não, é melhor viver careca do que morrer cabeluda. Ela olhou para mim e disse, tu é doida, é? Eu disse, quase. A partir daí a gente ficou igual, né? Então começamos a conversar quando eu disse essa leseirinha para ela. E aí foi como chegou a garfada. E a hora está avançando, deixa eu correr. Então, a depressão, a mágoa, o rancor. Materializar esses sentimentos também é suicídio. Indireto, passivo, mas é. Por isso que André Luiz, quando chega no plano espiritual, e é considerado lá no umbral, e ouve tantas vozes, suicida, 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 e ele fica revoltado, ora, que suicida, morri de problemas gástricos e tal, tal. Não sou suicida. Suicida, suicida. Ele não foi um suicida direto, consciente. As atitudes que ele tinha, a conduta que ele tinha, as escolhas que ele fazia, era de suicida indireto. Por isso que ele foi considerado assim. E agora vamos tentar ser mais rápido, mas é importante falarmos sobre isso, para desmistificar o que é mito e o que é verdade com relação a o que se deve ou não deve falar. Mitos. Falar sobre suicídio aumenta o risco. A verdade é, falar sobre suicídio alivia a angústia e a tensão. Mitos. Mostrar que há pessoas que sofrem mais que ela. Você não tem motivo para estar assim, não, menina. Tu tem um carro do ano, um marido legal, uma esposa legal, uma casa bonita, filhos bons, tem um salário legal. Tem gente que não tem isso e está aí, vivendo, todo feliz, e tu se lamentando. Isso não ajuda, não, gente. A dor é a dor de cada um. Não adianta minimizar a dor de ninguém. A dor de cada um, só cada um que sente. Pode ser menor do que a outra. Pode ser aos olhos do outro sem razão e sem sentido. Mas a dor de cada um é a dor de cada um. Só ele pode sentir. O peso de sua cruz só você sente. Ninguém pode sentir do seu lugar. Então, a verdade é mostrar respeito, compaixão e ouvir sem julgamentos. Isso é que é importante. Mitos. A pessoa tem o livre-arbítrio de decidir se quer se suicidar. A vida dela, é a escolha dela. Então, se ela não quer mais viver, ela tem direito de tirar a vida dela. Assim como também se diz com o aborto. O corpo é da mulher, ela tem direito. Se ela quiser, ela pode abortar. O corpo é dela. Então, por isso, ela tem direito de saber se ela quer ter vida sexual ou não, se ela usa o DIU ou não, se ela toma anticoncepcional ou não, se ela namora ou não. Agora, quando ela parte para o aborto, o corpo que ela vai matar não é dela. É a mesma coisa do suicídio. Essa semana, uma trabalhadora de nossa casa pediu apelo em todos os grupos mediúnicos que fizesse preces pela sogra da irmã dela, porque iria realizar o suicídio assistido no país que mora. É um país que autoriza o suicídio assistido. E ela estava em depressão, não achava que tinha melhora e resolveu optar pelo suicídio assistido. Os filhos terminaram também autorizando, ela quis e marcou. Quarta-feira de manhã foi realizado o suicídio assistido. É triste. É muito triste.
A pessoa está passando por problemas mentais que interferem na percepção da realidade. Ela não tem escolha, não. Eu vou morrer porque eu prefiro. Eu vou pagar para tal clínica me matar tal dia, como quem vai ali cortar o cabelo, ou cortar a unha, ou fazer uma cirurgia. Não, não é isso não, gente. A pessoa que está com depressão, que recorre ao suicídio, ela está com a percepção alterada, o estado de consciência alterado, ela não responde por si mesma. Não é malandragem, não é frescura, não é vagabundagem, não é invenção, nem mimimi. É doença. E precisa que a família, os amigos, quem estiver por perto, tome a frente e ajude sim. Mitos. Quem diz que vai se matar não o faz. Aí usa uma expressão pejorativa. Cachorro que late não morde. É a mesma coisa de quem fica dizendo que vai se matar. Não vai se matar, gente. Enquanto tiver... Gente, ele está avisando, está dando recados. Verdades. As pessoas que pensam em cometer suicídio falam ou dão sinais, sim, de várias formas. E a família e os amigos têm que ficar alertos a isso e ajudar. Desculpa. A desinformação é a principal barreira do auxílio às pessoas que podem estar em risco de cometer suicídio. Por isso que é importante falar do suicídio, da depressão, da ansiedade, de todas essas enfermidades que levam a esse ato extremo de ceifar a própria vida. E quem quer se matar não quer morrer. Quem quer se matar quer paz. Por isso que no início eu digo o suicídio, a ilusão da paz. Porque ele quer morrer para ser feliz. Eu quero morrer para sair desse mundo que não presta, as pessoas não gostam de mim, não me amam, aqui não é bom, esse país não é bom, minha família não é boa, ninguém é bom, eu quero ir embora para um lugar legal. Aí faz a opção de tirar a própria vida para ir para um lugar legal. Mas que lugar é esse? Quando o lugar que primeiro moramos é o lugar da nossa mente. O céu e o inferno começam dentro de mim. O céu e o inferno é minha construção. Eu posso estar no velório e estar em paz. Eu posso estar no meio de uma guerra e estar em paz. Eu posso estar num local horrível e estar em paz. Eu posso estar numa festa belíssima e viver um inferno interno dentro de mim. Porque o inferno e o céu é um estado de alma. E uma construção de cada um. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando eu passo desse plano para o outro, tudo que eu levo, tudo que é meu, é o que eu levo. E o que é que eu levo quando desencarno? Meus sentimentos e minhas emoções. Minhas lembranças, minhas dores, minhas conquistas, minhas frustrações, minhas decepções. Isso é a minha herança. Ou as minhas alegrias, meus amores. É tudo que eu levo de mim. Então, quem daqui pensou, está pensando em sair desse sofrimento pelas portas do suicídio, eu digo, a decepção é grande. Porque a vida continua. Aqui nesse momento, quantos estão encarnados nesse auditório? Mas quantos e quantos desencarnados nesse momento estão aqui? Que foram trazidos para viver esse momento e ainda no plano da Terra, escutar uma palestra que fala sobre essa triste escolha, que não é uma escolha, é um impulso. Mas que sofrem até hoje, porque procuram a paz, mas só vivem a dor e o sofrimento do ato cometido. Como ajudar alguém que está tendo ideações suicidas? Eu só estou olhando ali para o relógio, gente. Eu estou atrasada, me perdoem. Tenho um pouquinho mais de paciência, tá bem? Como ajudar?
Meios de tratamento psicológico e psiquiátrico. Logo, logo. Não adianta correr só para a casa espírita, ou para a igreja católica, evangélica, ou centro de umbanda, ou seja lá qual for. Não adianta. Tem que ser o triplé. Já estou no triplé. No tripé. Psicologia, psiquiatria e tratamento espiritual. A psicologia, com a psicoterapia, vai favorecer, trazer para a palavra falada e não para a expressão no corpo físico as dores da alma. E vai favorecer, vomitar todo esse material indigesto, tóxico, que existe dentro de si, pondo em palavras, expressando sua dor, trazendo para o simbólico da fala, traduzindo para a fala as suas emoções. Escutar suas emoções, escutar seus sentimentos, poder se ouvir. E a partir daí, se refazer e reconstruir. E dar um ressignificado em sua história. Então, a psicoterapia, ela é indispensável. A psiquiatria, da mesma forma. Não, mas não dá para ficar só com a terapia. Não dá, não. A depressão, quando começa a se instalar, e eu não gosto de esperar que chegue a ficar igual um bebezinho, um feto encolhido em cima de uma cama, pensar, agora vamos procurar a psiquiatria. Agora o risco já é grande demais. Em 39, me formei em 85, 39 anos de profissão. Em 39 anos de profissão, graças a Deus e à psicologia, eu nunca perdi um cliente pela porta do suicídio. Nunca. E tem uns que dizem, mas o psicólogo deve dar mais ênfase à psicoterapia. Eu fiz, não vou ser boba, prepotente e onipotente em acreditar que só a terapia vai dar conta. Porque às vezes a ferida está tão intensa, a dor está tão profunda, que não aguenta, não suporta nem falar. É como a cirurgia, não dá para fazer sem anestesia. É preciso tomar a medicação para suportar a dor e expressar e botar para fora tudo isso. Então, a psiquiatria, ela vai regularizar as substâncias que estão descontroladas no meu organismo, como eu já falei anteriormente, serotonina, noradrenalina, o lítio e tantas outras coisas, e vai equilibrar tudo isso, e leva tempo, não é tomando hoje que se conserta, leva 3 meses para atuar 100% no organismo, só com 3 semanas, quem é aqui representando medicação, Rui, Yaponira, tomando antidepressivo hoje faz efeito? Não faz. Leva um tempo para isso se organizar no organismo da pessoa. O ansiolítico que você toma hoje você dorme, dependendo do grau de ansiedade. Mas o antidepressivo não. Então, eu não vou esperar um cliente estar na beira do precipício, estar na beira de cometer o ato para encaminhar para a psiquiatria. Mas eu não gosto de remédio, não. Eu também não gosto, não. Eu gosto de suco, eu gosto de sorvete, eu gosto de pizza, de lasanha, eu adoro. Remédio a gente toma não é porque gosta, não, é porque é preciso mesmo. Eu não gosto de ir para médico, não. Eu também não, eu gosto de ir para festa. Gosto para show, para ir para o Vianarte. Adoro o Vianarte. Aí eu gosto. Médico a gente vai porque é necessário mesmo. Quem gosta de ir para a oficina consertar o carro? Ah, eu adoro. Ô, boba, hoje eu vou para a oficina consertar. Então, eu vou levar meu carro para o conserto, porque é o jeito. Ou eu conserto, ele não anda. Então, a psiquiatria é fundamental. Não é vergonha, não é fraqueza. Ah, mas tem efeitos colaterais. Ai, Jesus, quando eu escuto isso, chega a dar um arrepio. Aí eu digo, depressão também tem um monte de efeitos colaterais. Inclusive, tomar isso, fazer isso, também tem efeitos colaterais. Então, pode-se procurar o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu não sei se o telefone deles continua esse, ou se mudou. Pode estar esse ainda. Funciona 24 horas, gente. Dia e noite, noite e dia santo, dia sem ser santo, feriado, não feriado, dia de semana. A hora que vier uma vontade, um impulso de querer tirar a vida, liga para o CVV.
Não achou psiquiatra, não psicólogo, liga para o CVV. E lá vai ter sempre alguém de plantão, disponível a ouvir sua dor sem julgamento. E o CVV já salvou muitas vidas. Muitas vidas. Hoje eu escutando uma palestra, porque eu sempre, antes de fazer, eu escuto muitas palestras sobre o mesmo assunto de outras pessoas. E uma psicóloga dizendo assim, que no Natal é a época que mais se telefona. Eu falo, meu Deus, porque é a época que mais se deprime. Aí ela dizendo lá, porque é muita gente que não morreu durante o ano, aí liga no Natal para agradecer o CVV, porque está vivo e comemorando o Natal. Que maravilha. Que maravilha. Espiritual, acolhimento fraterno. Podemos fazer isso em nossa casa, em uma casa espírita, o acolhimento fraterno. Não para julgar e condenar e dizer que é pecado, mas escutar a dor, acolher sem julgamento. Conhecimento doutrinário, explicar através da doutrina espírita as consequências do suicídio, que suicídio não é a saída, não é a solução, que o suicídio é apenas uma ilusão da paz. Uma cliente dizia assim, eu vou matar porque aqui é muito ruim. Esse país é ruim demais. Eu disse, tu pensa que vai para onde? Eu vou para um lugar bem bacana, eu vou ficar sentada à direita de Deus Pai. Haja direita, né? Porque para caber esse povo todinho, está no fim da fila, não vê nem o braço de Jesus. De tanta gente que vai estar sentada à direita de Deus Pai. Então quer dizer que tu acha que se matar, tu vai ficar sentada do lado dele, que tu vai para o paraíso e que vai ficar sentadinha nas nuvens, balançando a perna? Às vezes a gente tem que partir para falar assim, para ver se acorda. E ela disse, e não vai não? Eu disse, vai nada, é uma decepção. Tu vai encontrar tudo que tu tens aqui. Porque a gente só vai para o lugar que tem sintonia. A gente vai para a mesma frequência. Não vai para outro canto, não. Então, só vai encontrar do outro lado da vida o que aqui já tem. Então, se aqui está ruim, do outro lado ainda vai ficar pior. E quer voltar e não pode. E o corpo nem presta mais, já está lá em decomposição. Aí ainda é pior. Espera aí. Sim. Conhecimento doutrinário, o passe água fluidificada, trabalhos sociais, a prece. Nossa, a prece, ela flui, ela jorra energia. Ela é como um chafariz, ela é como uma usina, ela é como uma fogueira, ela é como uma fonte de luz. A prece. A prece por todos que partiram por esses caminhos, a prece por todos aqueles que estão sofrendo. A prece muda a sintonia. A prece atrai boas energias. Então, veja essa imagem. Diante de uma pessoa com ideação suicida, estenda a mão. Não para ser puxado por ela e cair no penhasco. Mas ofereça a mão para trazê-la para cima. Então eu digo a vocês, que aqui estão encarnados, não desista. O suicídio não é a conquista da paz, é apenas uma ilusão. A paz é construída dia a dia. Quantos desencarnados que aqui hoje estão, que se pudessem ter escutado isso, não estariam hoje aqui, nos escutando, na condição de desencarnados suicidas. A vida vale a pena viver. Mas dói. É crescimento. A borboleta, antes de ser borboleta, é lagarta e vive num casulo. A plantinha, para ser plantinha, matou a semente, explodiu, germinou, transformou-se. Nós somos assim. Dói. E quanto mais dói, é porque fala da nossa imaturidade, da nossa irreverência, da nossa rebeldia, da nossa teimosia, da nossa dureza ainda de coração, até às vezes para aceitar ajuda. Aceitem ajuda e deem ajuda. Então,
Somos herdeiros de nós mesmos. Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. A vida é a melhor opção. Muita paz a todos.